resultado, a gente não pode negar que foi um bom resultado, né? Sabendo da qualidade do Londrina, da equipe que hoje briga para o acesso, né? E tem uma força maior dentro de casa. A gente sai aqui sabendo que construímos um bom resultado. Em termos de rendimento, talvez a gente pudesse ter um pouquinho mais de posse de bola. Acho que a nossa equipe agrediu muito mais no segundo tempo do que no primeiro. E talvez se a gente tivesse agredido também no primeiro tempo, a gente poderia ter uma sorte melhor em termos de resultado. Mas óbvio que nós não podemos lamentar, em termos de resultado foi bom. Na matemática, o Paysandu está ali bem tranquilo, né? Não corre risco de cair, o G4 está um pouco distante. Como que vocês jogam? Vocês jogam com mais tranquilidade, né? Um jogo mais livre, a gente viu que o jogo é bem tranquilo, bem mais livre. É fato que não existe peso, né, nos nossos ombros. E isso faz com que os nossos jogadores arrisquem um pouco mais, né? Óbvio que a responsabilidade de vestir uma grande camisa, ela existe, né? Os jogadores sabem disso, que por trás tem uma nação torcendo pela gente lá em Belém, que alguns deles compareceram hoje aqui, e onde a gente vai é assim. Então, acima de tudo, vai existir a responsabilidade. Isso não vai acabar. Nós teremos ainda jogos pela frente, teremos a mesma seriedade, o mesmo profissionalismo dentro do treinamento, vamos buscar sempre a melhoria, a evolução, e com esse peso a menos, né, da pressão menor em relação a conquistas, a busca de resultado, eu acho que o jogo flui um pouquinho melhor. A gente viu hoje alguns jogadores mais soltos, arriscando um pouquinho mais, fazendo jogadas individuais, inclusive bonitas, né? E óbvio que o interesse também é de fazer isso em prol do coletivo para que o Paysandu vença. E a questão do Celcinho, né? Ele chegando para jogar aqui em Londrina, foi estratégico? Como que foi? Olha, eu costumo, tem algumas situações que eu costumo respeitar dentro do futebol. Existe uma máxima que se fala da lei do ex, né? E essa foi levada em consideração. Primeiro pela qualidade do Celcinho, né? Não podemos esquecer disso, mas sim, foi levado em consideração o fato do Celcinho ter passado aqui. Já fiz isso em outros momentos com o Edson Ratinho no Joinville, com o Ronieri contra o Sampaio Correia. Eu promovo essas relações, porque eu também sei como é, às vezes, enfrentar um ex-clube, né? Um clube onde você passou um bom tempo, às vezes motiva um pouco mais. E acho importante eu tentar extrair isso para o nosso coletivo. Ô Dado, eu acho o seguinte, que para esse jogo, como você não teve tempo de comandar coletivo, o travesseiro foi o teu auxiliar, né? Aí de repente você aparece com o Raí, apareceu com o Rivaldo Júnior lá na frente, e quando se pensava que o Bruno Veiga ia aparecer, ele não apareceu. Deu tudo certo? Foi aquilo que você esperava? Bom, a estratégia foi a mais correta, né? Quando a gente joga em transição, o Raí tem uma função especial, né? Um jogador que tem um excelente passe e chuta muito bem. Então, às vezes, a gente fica um pouco distante do gol e vai ser necessário ou um lançamento daqueles que ele acertou do primeiro tempo, né? Enquanto teve um pouco mais de fôlego, achou o Jonathan 2 vezes em facão dentro da área e arriscando o chute de fora como ele também achou, né? E foi assim em outros momentos da nossa equipe, na Copa Verde, no Campeonato Estadual, ele apareceu muito bem. Então, isso é propício, isso é bom para essa ocasião, a utilização dele. O Juninho fez uma excelente partida no jogo passado, o Rivaldinho fez uma excelente partida no jogo passado. E a manutenção dele se deu pela sequência, né? Como eu só queria jogar com um homem de área e não 2, pelo menos para o início do jogo, fiz a opção por ele por merecimento, como eu já havia falado. O treinamento conta, e é um jogador que vem merecendo essa sequência de jogos, ganhou mais uma vez a oportunidade de fazer mais uma vez um bom jogo, um jogo coletivo, e vamos ver a sequência, né? Que agora teremos uma semana de trabalhos para fazer a melhor escolha para o próximo jogo. Como é que você pensou para tirar o artilheiro do ataque do Paysandu, Leandro Cearense, do time? Acima de tudo, a questão do jogo coletivo, como eu falei. As individualidades, elas aparecem principalmente quando o coletivo é forte. E o pensamento é em benefício do coletivo. Nós agredimos pouco o Londrina. Nós estávamos roubando a bola muito atrás, muito na nossa linha defensiva. E das duas, ou a gente não chegava com muita gente à frente, estava chegando apenas com 1 ou 2 jogadores, ou estávamos lentos demais na nossa saída e o Londrina acabava tendo uma recomposição mais rápida. No segundo tempo, eu acho que foi aquilo que eu esperava. Foi a equipe um pouco mais agressiva na marcação, ou seja, marcando um pouco mais à frente e chegando com mais gente, né? Chegamos com 4, 5 jogadores várias vezes, criamos linha de passe dentro da área do Londrina, tivemos a oportunidade de fazer gols, uma com o Leandro Cearense, o Jonathan fez uma infiltração boa dentro da área,
o Rivaldinho cabeceou uma bola. Então isso é o fruto de que nós agredimos um pouco mais no segundo tempo. Pelo segundo tempo eu fiquei bem satisfeito. Pela pergunta, a resposta é difícil, Dado. Você esperava um time que está brigando para entrar no G4, que está pensando em Série A o ano passado, se comportar dentro de casa como o Londrina se comportou? O Londrina, o Londrina e todas as equipes que vão, né, daqui para frente disputar essa vaga ou para subir ou para cair, elas vão ter que jogar um pouco mais, principalmente porque dentro disso vai existir algo chamado peso, né? O Londrina entrou um pouco mais pesado do que a gente hoje. E, obviamente, a gente um pouco mais leve, nós arriscamos mais, nosso jogo foi um pouco mais solto. Nós tivemos a possibilidade de criar a nossa saída de bola, como estamos treinando, desde o Emerson, com circulação com os laterais, com os zagueiros, com a posse da bola com os nossos volantes. E isso vai acontecer em outras oportunidades, né? O Londrina vai precisar se acostumar, vai conviver com isso nas próximas rodadas, vai ter sempre um peso a mais, principalmente quando joga contra as equipes que talvez não tenham tanta objetivo para o restante da competição. E esse talvez tenha a ser um diferencial para as equipes que sobem ou as equipes que ficam pelo meio do caminho. Contra o Paraná, o Dado pode surpreender de novo ou volta para o habitual? Não é surpreender, a gente jogou dentro do habitual. O Rai já jogou várias vezes nessa função como meia. O Jonathan, ele não é um volante, é um meia que sai dos lados do campo e jogou mais uma vez. Apenas eu troquei o Cearense pelo Juninho. Isso é uma troca simples, né? Um atacante de área por outro. E como eu falei, meu pensamento foi valorizar ainda mais o coletivo e o treinamento. Ele responde. Para mim ele fala. Para mim ele é determinante para as minhas escalações. Teremos 2 dias de descanso e depois mais 4 sessões de treinamento. Eu vou observar mais uma vez o treinamento, vou valorizar ainda mais aqueles que mostram que não é só dizer que está querendo, é mostrar que está querendo. Tem vários jogadores que precisam, dentro dessa fase final, elas estão querendo, estão mostrando que querem, vão ter a oportunidade, vão ter a chance de jogar. E eu já falei em vários outros momentos, quem se escala é o jogador, não é o treinador que escala.